Decisão do campeonato, Alain Prost domina a prova, mas Lauda é quem leva o título. O GP de Portugal de 1984 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos ao último episódio da série sobre a temporada de 1984, hoje com o GP de Portugal, disputado no dia 21 de outubro no circuito de Estoril. Foi a primeira vez que o Estoril sediou um grande prêmio de Fórmula 1 e Portugal voltava à categoria desde 1960, depois de 24 anos. A última vez tinha sido em 1960, quando as corridas eram disputadas no circuito do Porto. Jean-Marie Balestre, reeleito presidente da FISA em uma eleição onde ele não teve adversários. E o calendário de 1985 era anunciado sem a presença do GP de Mônaco, por causa aí de um problema, né, de um impasse entre a FISA e o Automóvel Clube de Mônaco, por causa dos direitos de transmissão. A gente sabe que essa briga é muito antiga, só agora, recentemente, 2023, que finalmente, né, a Fórmula 1 conseguiu ter o controle, tirar do Automóvel Clube de Mônaco o controle dos direitos de transmissão sobre o GP de Mônaco. E também no calendário de 1985 estava a presença das provas de Dallas, né, que teve muitos problemas em 84, mas eles anunciaram, e também um GP em Nova York, mas sabemos que nenhuma das duas provas aconteceram e que Mônaco entrou no calendário de 85. Na Brabham, uma substituição, Manfred Wilkenhock, que tinha sido dispensado da ATS, assume o lugar de Theo Fabi. Isso porque o Theo Fabi não participou da prova, assim como seu irmão, que geralmente era seu substituto, né, o Conrado Fabi, por causa do falecimento do pai deles. Então, faleceu o pai deles, os dois não foram para Portugal e quem entrou foi o Manfred Wilkenhock. Essa corrida também marcaria a última corrida na Fórmula 1 do piloto Joe Gartner, que estava pilotando pela Osella. Ele disputou apenas 8 GPs na Fórmula 1 e ele morreria 2 anos depois, em 1986, nas 24 horas de Le Mans. Nessa prova, 27 carros largariam, e porque a Renault inscreveu um terceiro carro para essa corrida e colocou o francês Philippe Streiff, que faria a sua estreia na Fórmula 1. Nelson Piquet marca a sua 9ª pole position no ano, ao seu lado na primeira fila Alain Prost, segunda fila Ayrton Senna com sua melhor posição de largada até então com a Toleman, e na quarta posição Keke Rosberg, terceira fila com as duas Lotus, Hélio De Angelis em quinto e Nigel Mansell em sexto. Niki Lauda largava apenas na 11ª posição. E antes da largada, durante a volta de apresentação, o Galvão Bueno explica quais eram as possibilidades para a decisão do campeonato. A classificação traz Lauda 66 pontos e traz Prost com 62,5. São 3,5 pontos de diferença. Isso quer dizer o seguinte: Prost, para ser campeão, tem que chegar em primeiro, segundo ou terceiro. Se ele chegar em primeiro, Lauda não pode ser segundo. Se ele chegar em segundo, Lauda não pode ser quarto. E se ele chegar em terceiro, Lauda não pode chegar. Se Lauda chegar à frente, ou se nenhum dos dois completar, Nick Lauda será o tricampeão mundial da Fórmula 1. Na largada, Nelson Piquet larga mal mais uma vez. Aí Piquet, então tenta forçar. Prost vai forçando também. Rosberg vem por fora. Jack Rosberg vai pulando na ponta. Aí você vê Nick Lauda, com todo cuidado, perdeu até posições. Ele tinha muito medo de ficar enroscado aí nessa primeira curva. Rosberg é o primeiro. O Piquet largou mal e ainda na primeira volta rodou sozinho e caiu para a última posição. E na segunda volta, Prost passa o Mansell e assume a segunda posição. Prost rapidamente chega no líder Rosberg e faz pressão em cima do finlandês. Agora o Prost colou, agora ficou bom, agora ele tenta, só que a tomada é à direita, tá melhor o Rosberg. Prost tem que ficar atrás que a coisa ficou feia pro lado dele. Prost
tenta novamente na volta seguinte. Agora vai ser difícil segurar. O Mansell vem junto. Buscou o lado certo. Ficou na boa. Fecha a porta, Rosberg ainda não deu para a próxima. E na terceira tentativa, Alain Prost assume a ponta na oitava volta. Lá vem Prost de novo, outra vez na reta. Vai tentar outra vez. Puxa por dentro. Rosberg ameaça. Ficou bom pro Prost. Assume a ponta, Alain Prost. E na volta seguinte, Mansell é quem ataca o Rosberg e temos uma bela briga. Olha o Mansell como vem em cima do Rosberg. De um lado e de outro. Caçou pra lá, caçou pra cá. Rosberg botou ele pra fora. Esses têm história. Vem de longe. Eles não se entendem muito na pista, não. Com 10 voltas completadas, as posições são Prost em primeiro, Rosberg em segundo, Mansell em terceiro, Senna em quarto, Alboreto em quinto e Warwick em sexto. E o Niki Lauda é o nono colocado. E na 11ª volta, Nigel Mansell passa o Rosberg e assume a segunda posição. Mansell chegou demais. Aí ele tem a obrigação de tentar. Tentou, colocou por dentro. Rosberg freou forte. O carro desequilibrou e o Mansell saiu à frente. O Lauda, que já é o 8º colocado, e vem acompanhando de perto o Hülkenberg, o Johansson e o De Angelis, mas sem tomar nenhuma ação de ataque nesse começo de prova. Mas com o tempo, o Lauda começa a se insinuar ali para cima do Johansson, mas ao mesmo tempo ele não arrisca muito. Na volta 18, o Senna passa o Rosberg e é P3, mas a transmissão não mostrou ultrapassagem. E o estreante Philipp Strafe roda, fica ao contrário na pista, mas ainda consegue voltar. E o Lauda continua preso atrás do Johansson, ameaça, mas não consegue passar. Lauda ainda não é dessa vez. A manobra é sempre a mesma. O Lauda tentava sempre no mesmo ponto, no fim da reta dos boxes, só que na volta 26 ele tentou em outro local da pista, surpreendeu o Johansson e a transmissão, que nem mostrou ao vivo, mas pelo menos mostrou o replay da ultrapassagem. E o Lauda forçou de vez. Na aproximação, o Lauda, repare aí, tirou a direita e ultrapassou. Ele ameaçou o Johansson em todas as voltas no fim da reta. O Johansson tinha na cabeça, bom, ele só vai tentar aqui no outro lado do circuito, lá no misto. O Lauda fez a manobra e passou. E logo em seguida, ainda na mesma volta, o Niki Lauda passa pelo Michele Alboreto. Niki Lauda vai pra cima do Alboreto. Parece que ele resolveu. Vai brigar pela quinta, botou por dentro, não teve nem conversa, vai-se embora Niki Lauda. Vocês lembram que em algum vídeo aí dessa série eu mencionei que naquela época a transmissão da Globo tinha intervalos comerciais, eles anunciavam os patrocinadores, aí entrava os comerciais e um desses intervalos, né, aconteceu a ultrapassagem do Lauda no Rosberg, que não foi transmitida pela Globo ao vivo, mas depois, quando eles voltaram dos comerciais, eles mostraram o replay. E com 31 voltas completadas, as posições são Prost em primeiro, Mansell em segundo, Senna em terceiro, Lauda em quarto, Rosberg em quinto e Alboreto em sexto. Até esse momento, Alain Prost era o campeão. E antes de continuar falando da corrida, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas exclusivas para os fãs da Fórmula 1. Acesse botequimgp.com.br e garanta a sua. E se você está gostando da nossa série, gosta do nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador do canal, que você nos ajuda aí mensalmente, nós que somos um canal independente. Mas se você não quer se tornar um apoiador, quer só ajudar ali, dá uma ajudinha ali, jogar uma moedinha no nosso boné, você pode clicar aqui no botão valeu demais, aqui, fazer a doação que você quiser, ou então direto pelo nosso Pix, que é o botequimgp@gmail.com. Fortaleça aí o pessoal que trabalha independente. O Niki Lauda rapidamente chega no Ayrton Senna e começa o ataque para cima do brasileiro. Lauda está absolutamente resolvido. Mergulha para cima de Ayrton.
É bonito ver a manobra do grande campeão Nick Lauda. E é gostoso de ver o garoto brasileiro da Fórmula 1 andando aí na terceira posição. Na volta 32, Lauda faz a ultrapassagem sobre o Senna e assume a terceira posição. Vai buscar o vácuo. Já tirou. Vai no motor. O Porsche fala mais alto e Nick Lauda vai embora. Ayrton por fora, Lauda por dentro. Lauda é o terceiro colocado. O Lauda, ele ainda precisava superar o Mansell, que estava 36 segundos à frente, e o Reginaldo Leme comenta sobre o fator Nigel Mansell na decisão do título. Curioso como o Prost depende tanto da corrida de Mansell. Ele nunca esperou ter que torcer tanto pelo Mansell na vida, porque a presença do Mansell aí na segunda colocação é decisiva. Da forma como está, o Prost seria o campeão. Agora, é verdade que para o Prost seria muito melhor ter um outro piloto aí mais constante, porque o Mansell durante toda essa temporada andou na frente, andou em segundo e terceiro, mas quase sempre quebrou. Seria importante, por exemplo, um De Angelis, que foi muito regular durante o ano todo, ou até mesmo o Ayrton Senna. Seria interessante o Ayrton Senna. Agora o Mansell não é muita segurança para o Prost. E o Lauda vai se aproximando do Mansell volta a volta. De 36, a diferença caiu para 28 segundos em poucas voltas. Mas logo o Lauda acha uma fila de retardatários, e naquela época em retardatário não dava moleza não. E a diferença chegou a cair para 26 segundos, subiu novamente para 31. Mas aí acontece algo que define o campeonato a favor de Nick Lauda. Nick Lauda vai passar para segundo porque o Mansell se arrasta. Nick Lauda vai para a segunda posição. Prost em primeiro, Lauda em segundo. Isso é uma posição que define em favor de Lauda. Olha o Mansell, braço esquerdo erguido. Eu dizia, todo mundo de olho na pista, cadê o Mansell que não vinha? A partir daí, o Lauda diminui o ritmo, ele vai sendo superado por retardatários que ele já tinha ultrapassado antes e vai controlando a diferença para o Senna, que já estava em torno de 19 segundos. E o Prost lá na frente da mesma forma. Tira o pé, começa a virar mais alto e vai sendo superado na pista por retardatários. Só que depois de algumas voltas, o Lauda começa a dar uma melhorada no ritmo, enquanto o Prost continua virando alto e a diferença vai caindo. O Lauda chegou a tirar 5 segundos em uma única volta. Diferença que já tinha sido de 50 segundos, caiu para 28. E enquanto o Piquet, que estava em corrida de recuperação, passa o Tambay e assume a sexta posição. Lauda é o segundo. O que está no meio, Tambay é o sexto. Piquet já é o sexto. Consegue a ultrapassagem em cima de Tambay. Na volta 64, um estouro do motor Alfa Romeo da Otzella de Piercarlo Ghinzani, que faz um fumaceiro todo, coisa mais linda, coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Aqueles motores estourando, jogando fumaça, óleo na pista toda, a gente não vê mais hoje em dia, mas era bonito, né? Era bonito. E daí, nada demais de interessante acontece na corrida, porque todo mundo ficou aí uma certa distância, todo mundo controlando o ritmo, e depois de 70 voltas, Alain Prost vence o GP de Portugal. Aí a bandeirada para o primeiro, Alain Prost termina a corrida do Estoril. Prost vence. Alain Prost consegue a vitória. E agora todos esperam o Nick Lauda. Ele passa, ele cruza, ele recebe a bandeirada. Andreas Nikolaus Lauda, austríaco, 35 anos. Nick Lauda, 24 vitórias. Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula 1. Alain Prost vencedor da prova 70 voltas, Nick Lauda tricampeão do mundo, 13 segundos atrás em segundo colocado, terceiro lugar Ayrton Senna 20 segundos atrás, esse seria o último pódio da história da equipe Toleman na Fórmula 1, quarto lugar Michele Alboreto 20 segundos atrás, quinto Hélio De Angelis da Lotus 1 minuto e 32 segundos atrás e em sexto Nelson Piquet da Brabham, uma volta atrás. Classificação final do campeonato ficou o seguinte: Nick Lauda campeão, 72 pontos, Alain Prost em segundo, 71,5, apenas meio ponto de diferença, a menor vantagem da história da Fórmula 1 até hoje.
Terceiro lugar, Hélio De Angelis, 34 pontos. Quarto lugar, Michele Alboreto, 30 pontos e meio. E Nelson Piquet em quinto com 29 pontos. Campeonato de Construtores, McLaren campeã, 143,5. Ferrari em segundo, 57,5. Lotus em terceiro, 47. Brabham BMW em quarto com 38. E Renault em quinto com 34 pontos. Bom, tive aí, né, enfim, o Lauda foi campeão e temos aí o Galvão Bueno aí que falou belas palavras sobre Niki Lauda após a conquista do tricampeonato. Prost, um abraço ao homem que foi seu ídolo quando ele começou, o grande Niki Lauda. Nas marcas do seu rosto, uma lição de vida, uma lição de amor ao esporte, aquilo que ele dedicou à sua vida. E passa a ser, mais do que nunca, um dos maiores em todos os tempos. Um verdadeiro mito da Fórmula 1. Andreas Nikolaus Lauda. E o Galvão também fala sobre a importância do jovem Ron Dennis no sucesso da McLaren. E o homem que reergueu a McLaren chega ao pódio, Ron Dennis. Aí está ele. McLaren, que vinha de uma fase difícil. Ron Dennis a comprou e fez dela uma equipe incrível. Poucas vezes, ou talvez nunca se tenha visto na Fórmula 1, um domínio tão grande de um carro, um domínio tão grande de uma equipe. E duas cenas interessantes também, que acho importante a gente mencionar, que aparece ali no final, ali no pódio, que é, primeiro, a esposa do Niki Lauda indo lá pro pódio, dando os parabéns para ele, dando os parabéns pro Prost, e uma imagem do Ayrton Senna erguendo o braço do Prost ali, né, seu futuro rival, um gesto que ele repetiria 9 anos depois, lá em Adelaide, na Austrália, na sua última vitória, na última corrida do Prost. Então eu nunca tinha visto a imagem desse pódio, né? Então é interessante, né? Porque é um gesto assim, que marcaria ali, né, o começo, né, da história do Senna, assim, como um piloto vencedor na Fórmula 1, né, ele se consolidando, e ele repetiria esse mesmo gesto 9 anos depois, ali na sua última vitória na história da Fórmula 1, embora ninguém soubesse, ninguém imaginaria que aquela seria a sua última vitória, que aquela seria, né, a última vez que Senna e Prost subiriam no pódio. Ele repetiu esse gesto na Austrália em 93. Bom, esse foi então a nossa série sobre a temporada de 1984. Eu confesso que eu nunca tinha assistido essa temporada assim completa, gostei, né, de acompanhar a temporada, gostei, tivemos algumas boas corridas, tivemos algumas corridas ruins, mas no geral as corridas foram boas, campeonato muito bem disputado. O Lauda, ele soube administrar bem o campeonato, soube controlar bem o campeonato. O Prost, naquela época, né, o Prost era visto mais como um piloto agressivo, enquanto o Lauda era um piloto mais cerebral. E eu até imagino, né, que essa sequência de derrotas do Prost, né, em 82, 83 e 84, talvez mudaram um pouco o seu estilo de pilotagem, no sentido assim, dele se tornar um piloto mais cerebral ali, não arriscar tanto, não forçar tanto o equipamento, e o que tornaram, né, que fizeram com que ele se tornasse ali o professor Alain Prost e fosse a sua grande característica da sua carreira. Algumas coisas interessantes também com relação à transmissão da época, né? A transmissão, ela perdia muitos lances, né? Ela focava mais ali nos primeiros colocados, então quantas e quantas vezes eu falei aqui, né, em quantos vídeos eu falei, olha, aconteceu a ultrapassagem do piloto A sobre o piloto B, mas a transmissão não mostrou, então a gente perdia muita coisa. E a transmissão nacional, ela perdia algumas corridas também. Teve corrida que o satélite, né, o sinal não chegava, teve corrida, né, que perderam algumas coisas por conta de intervalos comerciais durante a transmissão. Então é muito interessante ver como era, né, a Fórmula 1 há 40 anos atrás, né, que a gente não tinha, a única informação sobre Fórmula 1 era realmente a TV. A Globo na época tinha lá o Sinal Verde, que era um boletim que o Reginaldo Leme fazia sempre para falar especificamente da Fórmula 1. Enfim, foi legal fazer essa série, essa nossa primeira série nesse formato, né, de pegar corrida por corrida da temporada e fazer vídeos. Eu vou até compilar esses vídeos todos e lançar um vídeo só completo com o resumo de toda a temporada, para quem quiser ver tudo de uma vez só. Enfim, valeu pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa série. E já adiantando aqui,
que nós vamos continuar com essa série de temporadas, e eu perguntei aqui no canal, ali na aba comunidade, ali, qual temporada que vocês gostariam que fosse a nossa próxima série, e a temporada mais votada foi a temporada de 1991. Espero já conseguir começar já essa semana ali a temporada de 1991. São mais 16 corridas, 16 episódios da nossa nova série sobre temporadas, com a temporada de 1991. Então espero que vocês continuem acompanhando, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.